aula de hoje, no grupo 10, Ação e Conquista, nós vamos estudar o capítulo 26, Música Encenada, o módulo 156, Produção de Resenha. A teoria está na página 47. Em capítulos anteriores, você estudou a resenha, que é um texto argumentativo. Ao emitir uma opinião sobre uma produção cultural, o resenhista faz uma análise com juízo de valores, indicando a qualidade da obra para o leitor. Ainda que seja a perspectiva de um indivíduo, a resenha tem de seguir critérios objetivos para avaliar se a obra é boa ou ruim. Por isso, deve ser escrita por especialistas da área do assunto em questão. Além de filmes, peças teatrais, álbuns, espetáculos, musicais, livros e etc., também é possível fazer uma resenha sobre videoclipes. Leia a seguir uma pequena resenha crítica sobre um videoclipe de Emicida. Então, nós vamos ler uma resenha sobre o videoclipe dele, Pequenas Alegrias da Vida Adulta. Só que antes de lermos a resenha, nós vamos assistir ao clipe. Deve-se ter cuidado ao passar no trapézio, mesmo que pese o desespero dos novos tempos. Se um like serve ao ódio, bro, nesse episódio breve, o bom senso diz, respire um momento. É sobre aprender, tipo giz e lousa. O espírito repousa, reza e volta 100%. Cale tudo que o mundo fale, pense enquanto a vida vale, seja a luz desse dia cinzento. E ela disse, Deus te acompanhe, pretinho. Bom dia, me deu um beijo e virou poesia. Deus te acompanhe, pretinho. E um lampejo de amor explodiu em alegria. Deus te acompanhe, pretinho. Volta pra nós como um camisa 10 após o gol. Meu peito rufa, o olho brilha, isso é ter uma família. Minha alma disse demorou. Então eu vou bater de frente com tudo por ela, topar qualquer luta, pelas pequenas alegrias da vida adulta. Eu vou, eu vou pro fronte como um guerreiro, nem que seja pra enfrentar o planeta inteiro. Correr a maratona, chegar primeiro e gritar, é por você, amor. Eu vou bater de frente com tudo por ela, topar qualquer luta, pelas pequenas alegrias da vida adulta. Eu vou, eu vou pro fronte como um guerreiro, nem que seja pra enfrentar o planeta inteiro. Correr a maratona, chegar primeiro e gritar, é por você, amor. É um sábado de paz onde se dorme mais. O gol da virada quase que nós rebaixa. Emendar um feriado nesses litorais. Encontrar uma tapoé que a tampa ainda encaixa. Mais cedo brotou alecrim em segredo. Tava com jeito que ia dar capim. Ela reclama do azedo, recolhe os brinquedos. Triunfo hoje pra mim é azul no boletim. Uma boa promoção de fralda nessas drogarias. O faz-me rir da hora extra vinda do serviço. Presentes feitos com guache e crepom lembra meu dia. Penso que os sonhos de Deus devem ser tipo isso. Então eu vou bater de frente com tudo por ela, topar qualquer luta, pelas pequenas alegrias da vida adulta. Eu vou, eu vou pro fronte como um guerreiro, nem que seja pra enfrentar o planeta inteiro. Correr a maratona, chegar primeiro e gritar, é por você, amor. Eu vou bater de frente com tudo por ela, topar qualquer luta, pelas pequenas alegrias da vida adulta. Eu vou, eu vou pro fronte como um guerreiro, nem que seja pra enfrentar o planeta inteiro. Correr a maratona, chegar primeiro e gritar, é por você, amor.
Aí. Você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Esse som é bom, hein? Pode crer. Bom, agora que nós já assistimos ao clipe, vamos ao texto. Emicida lança clipe de Pequenas Alegrias da Vida Adulta. O videoclipe é estrelado pelo ator Ailton Graça e a faixa integra o disco Amar Ela. Nesta quarta-feira, 13/11, o rapper Emicida lançou o clipe da faixa Pequenas Alegrias da Vida Adulta, que compõe o repertório do novo disco Amar Ela. A música traz uma reflexão sobre as pequenas satisfações do dia a dia. Para encenar a faixa, o personagem de Ailton Graça encontra felicidade plena ao lado da esposa e das duas filhas. Mesmo com a batalha diária, ao chegar em casa ou ligar para as crianças, a vida do protagonista ganha cor e diversão. Em meio a um clipe divertido, a produção termina com uma cena impactante. Um policial dentro da viatura para o personagem Ailton Graça e fala: "Você é o único representante do seu sonho na face da Terra." Além de Pequenas Alegrias da Vida Adulta, o rapper já lançou os clipes de Amar Elo e Eminência Parda. Observe que a estrutura dessa resenha crítica é basicamente formada por contextualização e análise do videoclipe. Embora esse tipo de texto deva ser necessariamente opinativo, é importante que tenha uma parte expositiva, que forneça informações para situar o leitor sobre a obra em análise. Então, uma resenha precisa primeiro situar o leitor sobre o que a análise que ela está fazendo, para depois dar a informação. Assim, logo no início dessa resenha, o autor informa que o videoclipe da música Pequenas Alegrias da Vida Adulta faz parte do álbum Amarelo de Emicida. Além disso, há informações técnicas. Um dos atores é Ailton Graça. No segundo parágrafo, há um pequeno resumo sobre o que é retratado no vídeo. E, terceiro parágrafo, é dada uma opinião sobre o videoclipe. As resenhas do site citado como referência têm a proposta de serem breves. Assim, é comum que haja um recorte em suas análises, conferindo ênfase em poucos aspectos. No texto sobre o videoclipe de Emicida, o resenhista demonstra sutilmente sua opinião somente sobre a fala de um policial dirigido ao personagem de Ailton Graça. Você é o único representante do seu sonho na face da Terra, que para o resenhista é uma cena impactante em meio a um clipe que considera divertido. Então observem que a resenha ela não precisa ser um texto muito longo. O que é preciso ter numa resenha? Uma contextualização da obra que está sendo resenhada, então você precisa situar o leitor no que você está analisando. É um clipe, tem que falar um pouquinho sobre o que é esse clipe, quem é o autor do clipe, quem é a banda, quem é o músico, enfim. É um livro que você está fazendo a resenha? Quem é o autor, do que trata o livro, coisas do tipo. E depois fazer a sua análise daquela obra. Como é feita a análise? Você vai fazer uma crítica sobre essa obra. Essa obra é muito boa por causa disso, ou ela deixa a desejar por causa daquilo, sem ser desrespeitoso, mantendo o respeito, que é muito importante, e com bons argumentos. Você não pode simplesmente falar assim, tal clipe ou tal obra não é legal porque eu não gostei disso. Ou tal clipe não é legal porque eu não gosto de banana, por exemplo. Não, você precisa ter argumentos, seja para falar bem, seja para falar mal.
E esses argumentos não precisam ser longos, esse texto não precisa ser imenso. Lógico, você não consegue fazer uma resenha em um único parágrafo, porque você precisa contextualizar o leitor, fazer um pequeno resumo bem curto da obra e dar a sua opinião com argumento, certo? Alguma dúvida sobre a resenha, pessoal? Sobre o que é a resenha e como fazer? Fernanda, posso falar? Sim. Primeiro eu tenho que colocar o nome do autor, tá? Nem você falou, certo? Isso. Aí depois é para mim falar da obra, tipo, falar e depois em outro parágrafo eu posso dar minha opinião? Isso. Basicamente, o texto se divide em 3 parágrafos. O primeiro, você vai falar do que você vai falar. Você vai apresentar para o teu leitor sobre o que você vai falar. Então, você vai, por exemplo, faz de conta que eu vou fazer uma resenha do clipe Thriller, do Michael Jackson. Então, no primeiro parágrafo, eu vou falar o videoclipe sobre a música Thriller do cantor americano Michael Jackson foi estreado no ano de tal, produzido por fulano de tal. Pronto, situei o meu leitor sobre a obra. No segundo parágrafo, vou fazer um pequeno resumo sobre aquele clipe. Então, o clipe conta uma história, então é um clipe narrativo contando a história de um garoto que se torna lobisomem, e apresenta muita dança, mas basicamente é uma narrativa. Fiz o meu resumo. Aí, no terceiro parágrafo, eu vou fazer análise crítica. Então, aí eu vou falar, esse clipe é muito bom, pois foi o primeiro clipe a apresentar uma narrativa, foi o primeiro clipe apresentado na televisão, foi bem criativo e chamou muita atenção na época. Eu não gosto dos bichos apresentados porque eu não gosto de ver monstros, não acho isso bacana, mas há quem goste e coisas do tipo. Fiz a minha resenha sobre o videoclipe Thriller. Entenderam? Ô Fernanda, no caso, eu só achei uma coisa que podia melhorar e ela não é tão grande. Entendeu? Aí eu só coloco isso, eu coloco o que eu gostei e aí eu faço uma vírgula e coloco o que podia ter melhorado no clipe. Isso, com uma justificativa. Por que você acha que aquilo poderia ter melhorado? Sim, tá bom. Entendeu? Entendi. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre produção de resenha? Então, vamos à página 50 dos exercícios.